Vilma, eu que te agradeço em nome da escola pela participação, por essa sua fala tão rica, tão qualificada, de quem não só domina teoricamente e consegue compreender muito bem essas relações de poder e o histórico opressor das populações historicamente marginalizadas, mas que tem um conhecimento empírico do que é isso traduzido no contexto da atuação da Defensoria Pública. Sem dúvida nenhuma, esse é só um primeiro passo no sentido de cada vez mais uma democratização maior da justiça. Não é o primeiro, também não, com certeza não é o último. É um importante passo, acredito que sim, mas ainda temos, como você bem disse, uma longa trajetória para perseguir e com força, com coragem, juntos e juntas, acredito que nós vamos sim caminhar nesse sentido. E sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra, então, à Cecília, que vai também participar. Nós ficamos muito felizes com a sua presença e com a sua participação nesse momento que é especial para nós e ansiosos para ouvir a sua fala agora dentro dessa aula pública. Boa noite, Cecília. Boa noite, Peter. Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo no YouTube. Queria agradecer a vocês que estão aqui presentes também, então agradecer as defensoras, Vanessa Alves, Yasmin Oliveira, Nálida Coelho, Isadora Brandão, aos coletivos e aos núcleos que vocês representam pelo convite para estar aqui com vocês. Agradecer também ao Peter Molinari, ao Guilherme Pizzina, pelo convite, ao Florisvaldo Antônio Júnior, que está aqui presente ainda entre nós. Então, agradecer a todas e todos pela oportunidade de diálogo com vocês e um agradecimento especial à Vilma, que me antecedeu e que fez essa fala tão potente, tão transformadora e tão tocante, que em vários momentos me deixou emocionada e tocada com uma vontade de mudança e de continuar promovendo mudanças nesses espaços. É um desafio falar depois de você, Vilma. Então, eu vou propor alguns diálogos com aquilo que você trouxe. Eu fui fazendo algumas anotações nessa aula que você nos deu hoje, para propor alguns diálogos com o que você já mencionou. E o primeiro diálogo que eu queria propor é com uma expressão que você utilizou. Você falou assim: é preciso romper com o compromisso de uma democracia burguesa. E você também mencionou, é preciso enfrentar a etiqueta racial brasileira. E essas duas falas, elas me chamam bastante atenção e tem bastante a ver com o que eu gostaria de trazer hoje para a discussão, que são alguns pactos para a criação e para a manutenção de privilégios em instituições. Instituições como universidades, como a escola da Defensoria, como a própria Defensoria. Então, diversas instituições que podem reproduzir, criar e manter pactos de privilégios, né? E aí eu queria falar desses pactos. Esses pactos de privilégio, eles têm algumas coisas que são em comum. Então, eles têm um processo de naturalização e de estereotipação. Então, você tem uma naturalização de quem ocupa esse espaço de poder, de quem ocupa esse espaço de ensino. Você cria estereótipos sobre as pessoas. Então, quem é que pode estar falando sobre alguma coisa? Quem é que vai estar em um determinado ambiente, enfim, dizendo algo? Um exemplo disso um estereótipo de dizer, as mulheres que estão se formando em direito vão principalmente para as áreas por exemplo, de direito da família, e os homens escolhem mais áreas de direito tributário. Então, você vai criando ali alguns estereótipos sobre as nossas escolhas, sobre as nossas vivências. Só para dar um exemplo banal, né, de criação, de que espaço a gente pode ou não pode ocupar, que disciplina a gente pode ou não pode ministrar, que conhecimento a gente pode ou não pode ter. E, além disso, e algo que a Vilma mencionou bastante na fala dela, esses pactos, eles também promovem silêncios e silenciamentos. Silêncios no sentido de que as pessoas que fazem parte de grupos que estão sendo privilegiados, muitas vezes silenciam,
também diante das situações. Afinal, eu vi ali uma situação de opressão, eu estou dentro de uma instituição em que existe uma estrutura que está reproduzindo e criando privilégios, mas não fui eu que fiz isso. Então, eu mantenho silêncio, porque eu estou me beneficiando também de alguma forma, ou porque eu não quero mexer nesse vespeiro, acho que é muito complicado, e aí a gente silencia. E isso é muito perigoso, especialmente se essas pessoas querem se colocar no lugar de aliadas e aliados e pensarem sobre os seus papéis. E silenciamentos, porque muitas vezes a gente quer se manifestar, a gente quer se colocar para discutir uma determinada questão, mas a gente é impedida de fazer isso por algum motivo, enfim, seja ele, a gente gostaria de explorar um pouco isso, né? Seja ele a gente não estando presente em eventos, em bancas, no corpo docente ou no corpo discente de uma escola, de uma instituição, de uma universidade, em cargos de poder. Então, a gente vai deixando de ter as nossas vozes ouvidas nesses espaços. Então, alguns desses silenciamentos em referências, de bibliografias, de cursos, daqueles teóricos e teóricas que nos pautam, né? Então, a gente ouvir sempre as mesmas pessoas, para chegar até o ponto de alguns silenciamentos mais dramáticos, silenciamentos violentos, silenciamentos como, por exemplo, a gente viveu há alguns anos com a Marielle Franco e com tantas outras pessoas, mulheres negras, LGBTs, que tiveram as suas vozes silenciadas. E esses pactos, eles também têm em comum uma desvalorização e colonização de saberes. Então, eu só valorizo alguns saberes específicos, produzidos por algumas pessoas, e os outros saberes não são nem saberes, eles são, no máximo, experiências pessoais compartilhadas, não necessariamente são algo que a gente precise considerar no espaço acadêmico ou no espaço institucional. E então, isso é algo para dar um panorama geral de algo que há em comum entre esses pactos. Mas eu gostaria de falar de alguns deles especificamente, né? Então, vou começar pelo Pacto Narcísico da Branquitude, trazendo aqui a referência da Maria Aparecida Bento, na tese de doutorado dela, que foi publicada em 2002, e ela traz esse argumento, esse termo do Pacto Narcísico da Branquitude, pensando mercado de trabalho, algumas instituições em que no grupo de gestão, no grupo ali de recursos humanos, silencia-se sobre, por exemplo, a não contratação de pessoas negras, silencia-se sobre estruturas dentro dessa instituição para manutenção de privilégios. E aí, quando a gente pensa que um pacto narcísico de branquitude, a gente pensa que você tem uma naturalização da presença majoritária de pessoas brancas. Então, isso faz parte, é comum, é natural. Eu não me pergunto o que tem de errado nesse espaço. Se eu olho para o lado, né, fazendo aquele teste do pescoço, se eu olho para o lado e eu não encontro pessoas negras. Essa naturalização faz parte de um pacto de branquitude. Esse pacto se coloca contra cotas, contra políticas afirmativas de contratação, seja no corpo docente, então, ou outro tipo de um concurso público, ou cotas para ingresso nas instituições. Eu me coloco contra essas políticas porque eu acho que elas não são válidas, eu trago vários argumentos, eu prefiro me silenciar, eu não tenho uma opinião sobre isso, vários argumentos e justificativas para a manutenção desse pacto específico. Rejeita e deslegitima ideias e críticas de pessoas negras, então, se é apontado que algo está acontecendo, é dito que isso não é tanto assim, você está exagerando, não foi bem assim, eu não tive a intenção, e aí eu rejeito, deslegitimo essas críticas, pratico racismo recreativo, retomando aqui o Adilson, professor Adilson, então é um espaço em que se admite piadas, em que se admite algumas brincadeiras, ou o epistemicídio de referências de pessoas negras, né? Então, não ter referências de pessoas negras como teóricas e teóricos num curso, num programa de disciplina. Então, nesses exemplos concretos, eu tenho aqui uma manutenção de pacto. Eu também tenho um pacto de masculinidade, que, novamente, naturaliza a presença majoritária de homens no corpo docente, na direção de espaços, que naturaliza interrupções, apropriações de fala, explicação sobre o que a mulher já sabe, sobre o que ela já disse,
que naturaliza violência sexual e psicológica nos espaços, seja ele no espaço de trabalho ou no espaço de ensino, que também cria dicotomias, o racional versus o emocional. Então, o racional cabe ao homem branco, o emocional às mulheres negras, as pessoas negras. Tem outra dicotomia, né, do que é o conhecimento teórico, o que é meramente uma experiência pessoal, o que é a separação de mente e corpo, que diz que o espaço da mente, o espaço do ensino superior, o ensino aqui para pessoas já graduadas, por exemplo, numa especialização, é um espaço de mente, somente a mente entra nesse espaço, né? Então, pensando na sala de aula, a gente não tem um movimento do corpo, a gente senta sempre do mesmo jeito, a gente ocupa o espaço da mesma forma, não é repensado sobre essa ocupação do espaço, e o nosso corpo, e tudo aquilo que for referente ao corpo, fica por fora, e o corpo também é só de algumas pessoas, né? O homem branco, cisgênero, praticamente não tem um corpo ali dentro da sala de aula, porque ele é uma grande cabeça pensante, né? Tá ali trazendo várias reflexões e conhecimentos. A gente tem também um pacto da cis-heteronormatividade, que rejeita os direitos iguais para pessoas LGBTQI, ensina e aceita acriticamente o direito como está, produzindo divisões binárias, condicionando o acesso e o exercício de direitos a identidades e sexualidades. Então, condiciono o casamento, a união estável, condiciono a licença maternidade ou parentalidade a você estar dentro de uma divisão binária de homem e mulher, sempre aqui cisgêneros. Então, tem um pacto de manutenção dos direitos e da situação como ela está e da ausência de direitos, rejeita e deslegitima as vidas, as existências e as opiniões das pessoas LGBTQ, nega o uso de banheiro conforme o gênero com o qual a pessoa se identifica, o uso do nome social nos espaços institucionais, sejam eles universidades ou outros locais. Tem um pacto do capacitismo que naturaliza a ausência de pessoas com deficiência em sala de aula, nos espaços em que a gente ocupa, em espaços de liderança, de poder, não assegura espaços físicos acessíveis, não disponibiliza materiais acessíveis a todas as pessoas, para que elas possam acompanhar, para que elas possam compartilhar desses momentos de troca e de conhecimento. Tem atitudes e expressões que são capacitistas, que negligenciam essas vidas. E aí a gente tem um pacto aqui, pensando que a gente está falando e está no âmbito da Escola da Defensoria, um pacto de ensino bancário. E aqui, mais uma vez, eu vou fazer um diálogo com o que a Vilma trouxe, né? Ela disse assim, a gente precisa pautar uma pedagogia jurídica da desobediência. E o contrário disso, né, quando a gente está pensando uma pedagogia jurídica da obediência, a gente está pensando aqui talvez no ensino bancário, que já foi trazido pelo Paulo Freire, pela Bell Hooks, que a Vilma citou, em que as instituições de ensino, elas fingem que vão formar cidadãs e profissionais, mas não mantêm processos seletivos diversos para discentes, para docentes, não garantem uma gestão democrática da instituição, não desincentivam e reprimem críticas e obediências, não renovam currículos. Os docentes e as docentes fingem que ensinam, mas não querem lidar com salas heterogêneas, não diversificam suas estratégias, não acham que vão aprender algo com as alunas e os alunos, porque eles são os únicos seres que são iluminados e que detêm o conhecimento, não admitem erros em sala de aula. E muitas vezes alunas e alunos também fingem que aprendem, mas não estão realmente presentes na sala de aula, estão ali só de corpo, que é um dos diagnósticos, por exemplo, e um dos resultados interessantes que a pesquisa do GPEA, que é um grupo do qual eu faço parte, coordenado pela professora Sheila, também pela Lívia, Luciana, lá na Faculdade de Direito da USP. A gente trouxe aqui na nossa pesquisa, alguns diagnósticos sobre interações de gênero em sala de aula e outros marcadores sociais da diferença, e como isso se manifesta nesse espaço, né? E muitas vezes os alunos e as alunas estão ali só de corpo, então, evitam aulas também que demandam engajamento, preferem aulas expositivas, provas em que eu possa reproduzir aquilo que foi me dito, reproduzir aquilo que foi falado, e pelo docente ou pela docente.
E por que isso é importante, né? Pensar sobre isso e pensar sobre uma política de ação afirmativa como essa que foi feita na escola da Defensoria. Porque os pactos, eles criam e mantêm privilégios e estruturas de poder nas universidades, e nas escolas, e nas instituições. Os pactos, eles beneficiam pessoas de grupos privilegiados, mesmo que elas não saibam ou até que elas não queiram. Você talvez não saiba porque você foi contratado ou contratada e porque uma pessoa negra não foi. Você pode até, naquele processo seletivo, não saber quem eram seus concorrentes, mas você pode ser beneficiado por estar num grupo privilegiado. E apesar de as desigualdades serem estruturantes da nossa sociedade, esses pactos podem ser rompidos. E é um pouco também do que, se eu não me engano, foi a Nálida que trouxe, né? Ela falou, racismo estrutural não pode ser desresponsabilizante. Então, não é porque a gente está tratando aqui de desigualdades estruturais que a gente não tem um papel de mudança e que não existe um poder de agência para que essa mudança aconteça. Porque senão a gente estaria perdido. Os grupos privilegiados se sentiriam culpados, aquela culpa branca, culpa masculina. Eu sinto muito que o mundo é assim, mas, poxa, é uma situação estrutural, não tenho muito o que fazer. Nós, mulheres, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas trans, nos sentiríamos sem possibilidade de mudança. Então, não dá para a gente olhar para isso só como algo estruturante, mas também algo que nos permite esse poder de agência para mudança. Que é algo que os movimentos sociais, que a academia pode contribuir para a gente trazer diagnóstico, como os dados, tanto que a Vilma, quanto a Nálida, como a Isadora, mencionaram, apresentaram, a Vanessa e a Yasmin trouxeram aqui no início, tanto para a gente trazer esse diagnóstico, quanto para a gente fazer denúncias dessas situações e poder propor mudanças. E os aliados, os nossos aliados, as pessoas que querem estar ao nosso lado, precisam nos escutar e precisam agir, que é o que foi feito aqui. Então, como é que a gente rompe esses pactos, né? Como é que a gente propõe uma mudança? Isso é algo que a gente, por exemplo, e aí eu vou trazer esse exemplo, né, de como foi a construção de uma cultura pensando equidade de gênero, equidade e outras diversidades dentro da Faculdade de Direito da USP. A gente tem um movimento desde a criação do coletivo Dandara, outros coletivos e grupos de estudo. Aí o GPEA surge em 2015, a gente fala, vamos fazer dados, vamos produzir, gerar dados para que a gente possa dialogar e qualificar esse debate, trazer reflexão e promover mudanças, né? E depois de todo esse caldo, que não é só do GPEA, não é só do DDD, é de tantos outros grupos que surgem, de tantas professoras e professores envolvidos, alunos e alunas engajados e engajadas, a gente tem a mudança, coloca-se o nome, homenageia-se a professorada pela Grinover com uma sala, numa faculdade que antes só tinha salas com homenagem a homens, com quadros de homens, majoritariamente, praticamente só de homens brancos. E aí surge em 2020, agora em fevereiro de 2020, a portaria, que foi uma iniciativa do diretor, do professor Floriano Peixoto, que se mobilizou e entendeu o papel dele enquanto aliado, enquanto alguém que estava numa estrutura ali de direção e que podia fazer algo. Então, ele escuta as nossas demandas, dialoga com elas, reflete sobre isso e propõe a criação dessa política na Faculdade de Direito da USP, que tem muito relação com essa que foi criada na Escola da Defensoria, né, que foi usada como base para a criação desta. Como exemplo, né, coloca ali uma porcentagem de participação de mulheres nos eventos, o compromisso com a equidade de gênero, a promoção da diversidade de gênero e diversidade étnico-racial nos eventos. Inclusive até mesmo a possibilidade de negar apoio, negar espaço físico, se os eventos não cumprirem com esses requisitos de diversidade. A possibilidade de ter um apoio também para buscar pessoas ativamente, que é um compromisso ativo de mudança, de que eu não vou dizer simplesmente, mas eu não conheço ninguém, como já foi dito anteriormente pelas minhas colegas, eu não conheço ninguém, eu não tenho ninguém para colocar aqui nesse evento, então vamos buscar, vamos manter um arquivo, vamos manter um núcleo, né, um grupo de pessoas podendo compartilhar seus contatos para que, de fato, haja essa promoção de diversidade nos espaços.
E eu tive a oportunidade de olhar, e agora ouvindo também a apresentação do Peter sobre a política de ação afirmativa da escola, vocês dão um passo além, inclusive, ao que foi feito. E isso é muito importante, porque é um diálogo que se constrói e acrescenta e cresce com ele, né? Não se estagna. Então, vocês colocam uma porcentagem maior, pelo que eu notei aqui, são 50% de mulheres, além de prever 20% de pessoas negras. O cuidado para que esses dois marcadores não promovam a subrepresentação de mulheres negras nos eventos, a indicação de que 1,5% das pessoas tem que ser pessoas transgêneras ao longo do ano. Então, vocês dão um passo além ainda nessa política de ação afirmativa da escola da Defensoria Pública para somar a esse movimento de rompimento de pactos, né? E por que é importante romper esses pactos? Eu queria trazer, já me encaminhando aqui para o final, para a gente ter tempo de debater, de ouvir também outros comentários. Vou trazer uma referência de uma performance da Grada Quilomba, que é uma teórica, artista, uma mulher negra, extremamente talentosa nas suas performances, nas suas reflexões. Ela tem uma performance que é de 2017, que chama Narciso e Eco. E aí ela fala que ela retoma o mito de Narciso, né, indicando ali que é aquele ser que se sente absolutamente perfeito, amado por muitos, mas que não ama ninguém. E Eco como uma ninfa que tem uma fraqueza, ela gosta muito de falar, interrompe as pessoas, interrompe os outros, quer ter a última palavra, sabe mais do que os outros. Eco, ela é amaldiçoada, ela perde a sua... Não vou entrar em todos os detalhes da narrativa, vou só nos pontos que são relevantes aqui para o meu argumento. Ela é amaldiçoada, perde a sua voz e ela só consegue ecoar as palavras que ela ouviu por último. E o Narciso aqui, dentro dessa perspectiva narcisista, né, de uma sociedade branca, patriarcal, em que nós vivemos, que está focada na reprodução da sua própria imagem, tornando todas as outras imagens e as outras pessoas invisíveis, ele vai se apaixonando ali pela sua imagem no lago, e Eco o observa e quer entrar em contato com ele, se apaixona por ele, mas não consegue falar porque ela não tem voz, ela tem que esperar que ele fale para que ela ecoe a voz dele. E aí a Grada vai trazendo algumas reflexões, né? Ela diz que quando ela entra em bibliotecas, em teatros, em cinemas, museus, universidades, ela só vê trabalho de artistas homens, só vê trabalhos de homens brancos, e que tudo isso, tudo ao redor, né, reflete essa imagem de branquitude e de masculinidade, e que se constrói ali o outro e o outro do outro, né? Então, o outro como mulher, o outro do outro como uma mulher negra, em que esse espaço majoritariamente branco é mantido também por pessoas brancas, mantido como está. E aí ela faz uma provocação, né? Ela fala que Eco, esse personagem, essa ninfa, ela não quer saber sobre privilégio, ela poderia ter ali uma tripla ignorância, né? Ela não sabe, não tem que saber e nem deve saber, porque se ela souber que tem alguma coisa acontecendo, se ela souber que tem uma desigualdade, talvez ela tenha que se modificar, tenha que tomar uma atitude. Então, existe um pacto de ignorância. Eu não quero saber que existe uma desigualdade acontecendo, eu não tenho que saber sobre isso, porque isso não me diz respeito, eu não faço parte de grupos minoritários, então deixe que elas e eles tomem conta disso e façam as suas pautas, isso não me diz respeito e eu nem tenho que saber, porque no momento em que eu tiver que ter consciência de que existe uma discriminação, eu vou ser chamada a agir. E aí a Grada, ela nos provoca, né? Qual é o papel que a gente escolhe ter dentro de um cenário como esse? É o papel do Narciso, que não sabe e que está preocupado apenas com as pessoas que são iguais, que quer olhar para um evento e só encontrar os seus iguais. Pessoas que falam exatamente como ele, que se parecem como ele, que têm a mesma formação, passou pelas mesmas faculdades, tem o mesmo capital cultural, conhece os mesmos museus, viajou para os mesmos países. É o Narciso? É o papel de Narciso que eu quero ter? É o papel de Eco, que não quero saber e também que reproduzo aquilo que vai sendo dito, porque também estou apaixonado por essa imagem narcísica e vou aqui só reproduzindo, o que é muitas vezes que, por exemplo, né, docentes esperam que seus alunos sejam Eco.
pensando aqui no ensino bancário, que eu fale a minha aula, que eu diga, e que no fim do semestre, no fim do curso, as pessoas reproduzam aquilo que eu disse, escrevam exatamente com as mesmas palavras na prova e todo mundo vai tirar 10. É o papel de eco, de alunos e alunas eco, de profissionais eco que a gente quer ter? Um papel de obediência, de que a gente não deve saber, porque se a gente souber, a gente vai ter que tomar uma postura para mudar? Ou é um papel de saber o que nós já sabemos? Nós já sabemos há muito tempo o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento de pessoas com deficiência, o movimento de pessoas indígenas de atrás, há muito tempo que essas desigualdades existem. Então, a gente já sabe o que a gente precisa saber e agora é o momento de agir, de romper com esses pactos. E aí, para finalizar, mencionar Djamila Ribeiro, né, no livro dela, que é Lugar de Fala, ela indica, né, a gente não está aqui para dizer que as pessoas não podem falar sobre determinados assuntos, mas que elas saibam de que lugares elas estão falando e que elas se comprometam com isso, que elas observem isso e que elas ouçam também as outras pessoas. Que exista não só um lugar de fala, mas também um lugar de escuta de quem é de grupo privilegiado, um lugar de empatia pelas pessoas. E pensar nesse ensino dentro da escola da defensoria ou nessas relações dentro das relações no âmbito da defensoria como relações de libertação. Quando a Vilma traz a menção aqui, a Bell Hooks, né, que menciona que quando a educação é a prática da liberdade, os alunos não são os únicos que vão compartilhar, são todas as pessoas, é um modelo holístico, um modelo que rompe com a separação de mente, corpo, espírito, que a gente possa ser tratado como pessoas na nossa integralidade. E aí ser tratado como pessoas, mencionando aqui o que a Vanessa trouxe no início, para não falar só dos temas que estão relacionados aos nossos marcadores sociais, mas falar de todas as coisas e todas as experiências e todos os conhecimentos que a gente tem, que a gente possa romper aqui, se comprometer com uma postura antirracista, uma postura ativa, como disse a Nárida, como mencionou no início o defensor Guilherme, né? A gente citando a Angela Davis, que não basta não ser racista, a gente tem que ter uma postura ativa, ser antirracista. Então, pensar sobre isso, pensar sobre esse exercício pedagógico de liberdade, um exercício que dentro de uma escola como a Escola da Defensoria Pública tem que ter espaço. Repensar quem compõe esse corpo docente, quem compõe as mesas dos eventos, quem compõe o corpo de discentes, o corpo de alunos e alunas, repensar esses corpos dentro desse espaço, porque esse corpo não é à toa, né, aqui na fala, repensar esses corpos nesses espaços e que legitimidade eu estou dando para o conhecimento deles e para a ocupação deles dentro desse espaço, para que a gente, de fato, possa romper com todos esses pactos. E é o que essa ação afirmativa tem a proposta de fazer, e me alegra muito de estar aqui hoje com vocês, podendo celebrar esse momento dentro da Escola da Defensoria. Muito obrigada. Cecília, muito, muito obrigado também pela sua participação, pela sua fala. Queria agradecer, e eu não canso de agradecer, mais uma vez a participação sua e da Vilma, dessa aula pública, desse compartilhamento de experiência. Para nós, essas duas falas, além das falas de todas que me antecederam, que também puderam participar desse evento, elas traduzem, na verdade, a materialidade do que é a nossa atuação, né? Não só como Escola da Defensoria Pública, pensando na capacitação institucional, pensando na educação em direitos humanos, mas da própria instituição Defensoria Pública. É isso que traz a materialidade de lutar pela efetivação de direitos, de reconhecer violências e opressões históricas. Quando a gente fala de uma política como essa, que, como a Cecília traz, eu fico muito feliz com essa fala dela, né, que pretende sempre dar um passo, forçar para além das conquistas que já são celebradas, a gente sempre tentar ir além, sempre forçar a ir além. Quando a gente traz uma política como essa, eu tenho certeza que vocês conseguem imaginar comigo que alguém poderia olhar e dizer assim, olha, mas se eu tenho que fazer um evento, organizar um evento e garantir que 50% das palestrantes serão mulheres, 20% pessoas negras e indígenas, 1,5% de pessoas... Esse evento não vai ficar inviabilizado? A gente consegue imaginar uma fala como essa. E uma fala como essa, ela simplesmente traduz justamente o que nós
pretendemos combater. Né? Se a gente tem um espaço institucional, se a gente tem um espaço de produção do conhecimento, que é aquele proposto pela Escola da Defensoria Pública, em que a gente não vê por um longo período tensionamentos, em que a gente não vê dialéticas, será que a gente está produzindo conhecimento ou a gente simplesmente está reproduzindo narrativas e reforçando esse pacto de privilégios que a Cecília e a Vilma falam tanto? Então, justamente reconhecendo isso, fazendo essa autocrítica e conseguindo avançar nisso é que a gente pretende combater essas instituições, essas estruturas opressoras e que inviabilizam e silenciam os discursos. Fico muito feliz, agradeço então em nome da escola a participação de todas nesse evento, nessa tarde, e deixo registrado aqui já um convite tanto para a Vilma quanto para a Cecília Barreto. Nós, como eu disse durante a fala, nós temos pensado muito em como é possível promover educação popular mediada pela tecnologia. A gente não sabe qual que é a evolução da pandemia, a gente não sabe até que ponto quando que a gente vai conseguir voltar a se encontrar, quando que a gente vai conseguir trazer aquelas propostas pedagógicas que a gente tanto louvava, mas a gente simplesmente não pode ficar na inércia, né? Então a gente precisa pensar em como um dos projetos que a gente tenta trazer é um projeto chamado Vozes na Defensoria Pública, que vai tentar buscar essas ferramentas que a gente já tem à disposição, YouTube, WhatsApp, Instagram, para tentar trazer essas reflexões voltadas à missão da Defensoria Pública de defesa e promoção dos direitos humanos, e eu já deixo o convite tanto para a Cecília quanto para a Vilma, para participarem conosco desses futuros, para o ano que vem, futuros projetos de educação popular, a partir da fala, da experiência, da trajetória de vocês. Muito obrigado. Agradeço também a participação de todos e todas que nos acompanharam pelo YouTube e desejo uma boa noite e uma excelente renovação de forças para que a gente consiga continuar nas nossas lutas diárias. Um grande abraço.